Olá pessoal, sejam bem-vindas de novo ao meu canal. Esse canal que é para você que não é profissional da área da saúde, mas se preocupa com a sua saúde e com a saúde da sua família. No canal nós abordamos sempre assuntos atuais e relevantes relacionados à ciência da nutrição, à alimentação. Recebo sempre muitas perguntas a respeito da artrite reumatoide. Quais são os alimentos que devem ser evitados? Quais são os alimentos que você deve preferir? Então, o nosso assunto de hoje é sobre a artrite reumatoide. E se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, marque o sininho da notificação para que você receba sempre vídeos atualizados. Nosso assunto de hoje, então, artrite reumatoide. Artrite é um termo genérico que se refere à inflamação das articulações. Os principais sintomas da artrite reumatoide são a dor, o inchaço, a rigidez, comprometendo inclusive a função articular, rigidez essa que ocorre principalmente pela manhã e que inclusive vai dificultar o movimento. Mas além da dor, existe também um outro sintoma que é uma maior sensibilidade na articulação afetada, bem como uma vermelhidão no local, uma sensação de calor nesta articulação e também uma fraqueza e até mesmo uma atrofia muscular e que em alguns casos leva à deformação dessa articulação. Os sintomas podem afetar qualquer articulação, porém é mais comum de acontecer nas articulações das mãos, dos pés, do pescoço e dos joelhos. Pode ser, inclusive, que você já tenha escutado falar sobre artrite e artrose, porque são nomes bem parecidos e que podem vir a gerar alguma confusão, mas não se trata da mesma coisa. Artrite e artrose são nomes distintos para problemas que também são diferentes entre si. Cada um tem as próprias características e há diferenças também no tratamento. Toda artrose é uma artrite, mas nem toda artrite é uma artrose. Espero que dê para entender, eu vou explicar ao longo do nosso vídeo. A característica da artrose é que ela é o desgaste das cartilagens. A cartilagem que preenche o espaço entre duas articulações a fim de diminuir o impacto entre elas. Quando acontece esse desgastes, as articulações ficam, vou dizer assim, se batendo entre elas, o que gera uma inflamação. E uma das áreas mais afetadas na artrose é o joelho. Mas o problema pode afetar qualquer articulação do nosso corpo. E, infelizmente, não há cura para a artrose. No entanto, ela pode ser tratada para que o nosso paciente recupere a sua qualidade de vida e possa viver mais tranquilamente. Além disso, a progressão do problema pode ser minimizado ou até mesmo interrompido a partir de um tratamento adequado. Mas qual é a relação entre a artrite, no caso de hoje esse vídeo é bem específico, a artrite reumatoide e a nutrição? Pois bem, gente, a alimentação tem uma relação muito direta com a artrite reumatoide, especialmente em tipos inflamatórios. Isso acontece porque certos alimentos podem agravar ou aliviar a inflamação,
afetando assim os sintomas da doença. Temos também outros fatores, né, como que não são diretamente relacionados com os alimentos, mas também com a nutrição, com a alimentação de certa maneira, que é a importância de manter um peso adequado, a fim de não sobrecarregar a articulação que já está inflamada. Uma segunda questão é manter-se hidratado. Beber água é importante para quem tem artrite reumatoide, por vários motivos relacionados ao alívio dos sintomas e à saúde geral dessas articulações. Nas articulações existe um líquido chamado líquido sinovial, que atua como uma espécie de lubrificante natural que reduz o atrito. Portanto, essa água, a hidratação, é essencial para manter esse líquido em níveis adequados, o que vai ajudar a preservar a mobilidade e a reduzir a dor. Inclusive, ajuda na redução da inflamação. Embora, claro, a água por si ela não combata a inflamação diretamente, mas uma boa hidratação ajuda os nossos rins, o nosso fígado a eliminar toxinas, o que pode contribuir sim para um ambiente corporal menos propenso à inflamação. Essa mesma hidratação é preciso beber quantidade de água suficiente. Essa água é fundamental para o transporte eficiente dos nutrientes até as células, incluindo aquelas envolvidas na reparação e na manutenção dos tecidos articulares. Muitos pacientes com artrite reumatoide usam medicamentos como os anti-inflamatórios, e esses medicamentos podem causar, inclusive em algumas pessoas, prisão de ventre. A hidratação ajuda a manter o trânsito intestinal saudável e pode ajudar inclusive a diminuir, a reduzir os efeitos colaterais gastrointestinais causados por esse remédio. É preciso consumir alimentos que vão ajudar a diminuir a dor e a velocidade do aumento da inflamação. Nós precisamos de alimentos anti-inflamatórios, alimentos ricos em antioxidantes, alimentos funcionais, e não podemos também esquecer dos suplementos que ajudam. No caso de você, obviamente, não conseguir consumir os alimentos adequados. E falando em um dos suplementos, temos o ômega 3, porque nem todo mundo gosta e nem todo mundo tem condições de consumir a quantidade necessária de peixes gordurosos com a frequência recomendada. E o ômega 3 é um suplemento anti-inflamatório. Outro suplemento que nós podemos utilizar na artrite reumatoide é a cúrcuma. A cúrcuma, que é rica em elementos fitoterapêuticos que vão ajudar também a diminuir a inflamação. Com relação às vitaminas, porque elas vão diminuir os efeitos colaterais que são gerados pela inflamação e até mesmo pelos medicamentos. Estas vitaminas, inclusive, diminuem a homocisteína, que é um marcador inflamatório do sangue. Suplementos também de cálcio e de ferro são uma ótima opção. Eles ajudam a evitar a osteoporose, a anemia decorrente do processo inflamatório. Bom, não podemos esquecer dos chás, pessoal. Os chás são de grande benefício. Nós temos, por exemplo, o chá de gengibre e o chá verde. Bom, mas vamos falar diretamente de nutrição. Quais são os alimentos que podem piorar
a artrite reumatoide. Começamos com os açúcares e com os carboidratos simples, porque eles estimulam a inflamação no corpo. Temos também as gorduras trans e gorduras saturadas, que estão presentes nas frituras, nos fast foods, nos alimentos industrializados. Estes alimentos aumentam marcadores inflamatórios. Dentro destes óleos industrializados, posso citar para vocês os óleos de girassol, óleo de milho, óleo de canola. Um outro excesso que deve ser evitado é o consumo da carne vermelha, porque ela pode elevar níveis de ácido úrico e aumentar a inflamação geral. Outro alimento também a ser evitado e que piora substancialmente a artrite reumatoide são os laticínios, ou seja, o leite de origem animal e os seus derivados. O problema aqui está na caseína A1. Este é o problema, que é derivado do gado leiteiro comum, né? O problema não é exatamente a lactose, o problema aqui é a caseína A1 presente nesse leite. Uma outra situação, uma molécula que é muito inflamatória e que deve ser retirada é o glúten. Alimentos processados, até nem preciso falar, porque já sabemos que eles fazem mal, de modo geral. Eles têm aditivos que causam a inflamação. E um aditivo químico muito comum presente nesses alimentos processados é o glutamato monossódico e o aspartame. Bom, assim como nós temos alimentos a serem evitados, nós temos os alimentos que podem nos ajudar a controlar esse quadro de artrite, esse quadro inflamatório. Como eu falei no ômega 3, então vamos falar nos peixes, como o salmão, como a sardinha, como o atum, porque eles têm uma potente ação anti-inflamatória. É importante você consumir frutas e vegetais. Frutas e vegetais são ricas em antioxidantes que ajudam também a reduzir a inflamação. As oleaginosas também são importantes, como as nozes, como as amêndoas, porque elas contêm gorduras boas e são antioxidantes, têm uma ação antioxidante. Importante também o azeite de oliva extra virgem, porque além de ter um efeito anti-inflamatório, ele tem um efeito similar aos medicamentos leves usados no tratamento. Falei em chás, reforçando aqui a importância da cúrcuma ou açafrão da terra, porque a cúrcuma contém a curcumina, que é uma substância com propriedades também anti-inflamatórias, e o chá verde é rico em polifenóis, que reduzem a inflamação. Então é isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Nosso assunto foi artrite reumatoide e nutrição. Tem uma lista aqui que eu deixei para vocês dos alimentos que devem ser evitados e daqueles que devem ser os preferenciais para o consumo do dia a dia. Nos encontraremos num próximo vídeo. Obrigada, como sempre, pela disponibilidade de tempo de vocês.